Olá, amados. Estamos no segundo áudio concernente ao tema Como entender por que Deus me escolheu? Ou como entender se Deus me escolheu? Amém? E o texto base da palavra do Senhor está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, que nos diz o seguinte: Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Vamos orar? Pai, te rendemos graças pela oportunidade, mais uma vez, estarmos na Tua presença. A Tua palavra, que é inerrante, Pai, e todos os dias o Senhor nos dará a oportunidade de, por uma porção, aprender da Tua glória, da Tua grandeza, da Tua magnitude. Pai, se quiseres falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quais são os requisitos que devemos ter em nossa mente a saber se Jesus nos escolheu ou se nós temos um chamado? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. E esta minoria a qual o Senhor escolhera, cada vez mais tem diminuído. Pessoas estão se vendendo, pessoas estão barganhando o seu ministério, a saber de que a vontade de Deus não é essa. Deus, quando escolhe alguém, quando arranca alguém das garras do adversário, Deus ele tem uma única finalidade: tratar ou transformar aquele ou aquela que outrora não era nada em um homem e uma mulher de Deus. E isto não é do dia para a noite. Alguns conseguem assimilar com facilidades, outros não. Mas quando a gente vai tentar entender por que Deus nos escolheu, a gente vê muita coisa. A gente vai ver que pessoas as quais Deus escolheu não era nem para estar vivos, mas a graça do Senhor. O que é graça, presbítero? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos escolheu. Amém? Outra coisa que nós podemos constatar é simplesmente a grandeza de Deus, a promessa de Deus. Quando Deus promete a nós alguma coisa, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai pegar alguém, ou vai transformar alguém, vai escolher alguém, o adversário fica furioso, ele trabalha de diversas maneiras. Ele coloca muitas vezes pessoas que tempos atrás eram nossos amigos, faz com que aquelas pessoas comece agora a nos humilhar, comece agora a tentar nos parar. Como entender se Deus me escolheu? Em primeiro lugar, se faz necessário que você aprenda que quando Deus escolhe alguém, tem que ter provas. Deus nunca vai escolher alguém sem que não haja uma prova, uma preparação, ou certamente situações adversas. Sempre vai existir pessoas para dizer que Deus não é conosco, sempre vão se levantar pessoas para dizer que foi um arrumadinho, ou que o pastor queria favorecer A ou B, ou até que alguém queria favorecer o pastor, que no caso é você hoje. Amados, em primeiro lugar eu quero que você entenda de que ninguém pede para ser escolhido. Aqueles que pedem para ser escolhidos nunca serão escolhidos de fato. Mas aqueles aos quais correm da chamada, aqueles aos quais muitas vezes, por mais simples que sejam, não querem nada com a obra, são exatamente esses aos quais Deus escolhe. Eu quero que você entenda de uma forma bem clara de que Deus não escolhe alguém do dia para a noite. A escolha de Deus se dá por conta desde o ventre da mãe. Quando o Senhor escolher, a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer: glória a Deus,
Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei por profeta às nações. Ou seja, muito antes. Também vai dizer-nos o livro de Salmos 139 que quando a gente ainda nem nascia, o Senhor já havia escrito no livro dele a nossa história. E quer saber de uma coisa? Às vezes a gente mesmo desiste do nosso chamado. Às vezes Deus está usando o vaso para dizer, olha, eu sou contigo, e a gente está querendo correr, está querendo se esquivar. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. A melhor maneira de entender se Deus te escolheu é simplesmente acatando a vontade dele. Não sendo um Jonas, não sendo alguém a qual Deus escolheu e de repente agora quer fugir. A Bíblia diz que depois que coloca a mão no arado, de modo algum a gente agora pode voltar atrás. Não é tempo de covardia, mas é tempo de seguir em frente, é tempo de caminhar, é tempo de entender, é tempo de viver o chamado de Deus na tua vida. É fácil? Não. É gratificante muitas vezes? É. Mas há uma situação, há um porém. Deus não conta com covardes. Todas as vezes que Deus escolher alguém, vai ter que ter a oposição. E o que é a oposição, presbítero? São pessoas que nunca souberam o que nós estamos a passar ou que nós já passamos um dia e nos julgam pela aparência. Há quantos não são aqueles que muitas vezes quando a gente chega em algum determinado local para adorar a Deus, nos olha dos pés à cabeça e diz, quem é esse? Essa daí? Mas não sabe da nossa história. Não sabe das lágrimas derramadas numa madrugada. Não sabe da rejeição que nós tivemos tempos atrás. Não sabe que a gente chorou muito, a gente ralou muito, a gente foi muito humilhado para chegar naquele lugar, para sentar naquela cadeira que nós não queríamos sentar, mas foi o Senhor que nos sentou. Porque quando a gente vai tentar entender a escolha de Deus, a gente pode ver no livro de 1 Samuel capítulo 16, toda aquela história onde a qual o Senhor ele chama Samuel para ungir o sucessor de Davi, onde a qual, aleluia, existiam vários irmãos lá, mas Deus brada no coração de Samuel a dizer, não atentes para a sua aparência, porque o Deus não olha como o homem olha. Quantos que se o Senhor escolher não vai saber suportar a prova que você hoje está suportando? Há quantos que te julgam, te humilham, te vendem, mas quando precisa, procura você para orar. Há quantos que não sabem da tua história, que te julga pela aparência. Mas quer saber de uma coisa? Deus te escolheu. Quando o Senhor escolhera a você, muitos não acreditavam. Tipo que como a história de Josué. Deus, no capítulo 1, versículo 9, diz, não te mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu. Deixa eu te dizer de novo que você está em dúvida. Não te mandei eu, diz o Senhor. Não te mandei eu, esforça-te. Presbítero, mas a humilhação está muito grande. Eu estou pensando em pegar a minha carteira e entregar, porque o ministério não olha mais o meu valor. Quem tem que olhar o teu valor é Deus. E se Deus está te vendo, está falando contigo, Ele está te dizendo que Ele te escolheu, no tempo certo vai chegar a honra. No tempo certo Deus vai te exaltar. Mas fica no teu lugar. É fácil? Muitas vezes não é. Daniel 12:13 diz, tu, porém, vai até o fim. Entendeu agora? Até o fim. Não é tempo de parar. Não é tempo de se lamentar. Não é tempo de
ficar questionando ao Senhor, porque tudo Ele faz conforme o propósito dEle. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje, no seu segundo dia, concernente ao assunto Como Entender se Deus me Escolheu. Amém? Amanhã estaremos aqui tratando o concernente ao terceiro áudio. Terceiro e último, tá bom? Eu sei que você amou, você gostou, Deus te revelou, Deus falou contigo. Mas a gente vai voltar com os áudios normais. Louvamos a Deus pela vida de cada um, que assim se esforça para ouvir Deus falar. Tudo é para Deus, a honra e a glória. Fica na paz, este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe.